Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira aula de matemática em que a gente vai estar trabalhando um pouquinho aqui com o tema de equações de primeiro grau. É uma aula introdutória, nós vamos ter alguns exemplos bem simples aí e eu espero que você tenha uma boa compreensão. Inicialmente, para falarmos de equações de primeiro grau, precisamos aqui definir qual é a forma matemática desse tipo de equação. Nós podemos fazer referência a uma equação de primeiro grau como sendo uma equação dessa forma, ó, ax mais b igual a zero. Você pode estar se perguntando o seguinte, professor, por que essa forma aqui, eu posso estar falando que é uma equação de primeiro grau ou de grau 1? Pessoal, olha só, o expoente da tua incógnita aqui, pessoal, que é o x, é igual a 1. Dessa forma, eu estou fazendo referência aqui a uma equação de grau 1. Aí você vai pensar o seguinte, professor, se tivesse 2 aqui, seria uma equação quadrática? Sim, se fosse cúbica. Uma equação cúbica. Show? Então, vamos agora definir aqui quais são esses números aqui, neste caso o A que acompanha a incógnita e esse B. Pessoal, o A e o B são números reais, tá? Eles também são chamados de coeficientes da sua equação. Eu tenho que o A ele é chamado de coeficiente linear, tá? E o B, o termo independente da minha equação. Observem também que o A, para que a gente consiga definir uma equação de primeiro grau, ele deve ser diferente de zero. Então, ele pode ser qualquer número real diferente de zero. Tá? Salientando aqui, eu falei para vocês que esse x aqui, a gente chama ele de incógnita, tá bom? Pessoal, dado que vocês entenderam a questão teórica, que nós temos que uma equação de primeiro grau ela é da forma ax mais b igual a zero, nesse momento eu vou estar apresentando para vocês aqui uma série de exemplos de como que a gente pode estar encontrando uma equação de primeiro grau. Então, observe na letra A, ó, 4x mais 8 igual a 3x menos 5. Referencio uma equação de primeiro grau porque o expoente da minha incógnita aqui é igual a 1. Da mesma forma, isso acontece na letra B. Só que na B nós temos uma particularidade. Nós não temos x aqui, nós temos A. Faz alguma diferença? Moçada, não tem diferença nenhuma, tá? Uma informação que eu vou passar para vocês aqui nesse ponto é que você pode estar chamando a sua incógnita aqui de qualquer que seja a letra, Você poderia colocar até um símbolo, tá? Você tem interesse em encontrar qual que é o valor dessa incógnita. Então, o nome não faz diferença. Observe que o expoente do A é igual a 1, tá? Então, referencie uma equação de primeiro grau. Temos aqui na letra C, 9y. Observem que o expoente do y é 1, então é uma equação de primeiro grau. E na letra D, da mesma forma que no item A, nós temos a representação de uma equação de primeiro grau. Turma, vamos entender agora qual que é o método de resolução de uma equação de primeiro grau. Eu tenho interesse de encontrar qual que é o valor de x ou o valor da incógnita. Então, inicialmente, vamos pensar em agrupar os termos semelhantes. O que é isso, professor? Por que eu vou agrupar termos semelhantes? Eu vou juntar quem tem x de um lado e vou agrupar quem não tem x do outro. Vamos pensar neste exemplo. Eu tenho 3x mais 1 igual a 2x menos 5. Preciso fazer alguma operação algébrica aqui para colocar x de um lado e número que não tem x do outro. Vou estar explicando isso para vocês no exemplo. Aqui nós temos que isolar a incógnita. Tudo bem? Então, entendido que nós temos que agrupar os termos semelhantes, vamos aqui para uma série de exemplos. Então, vamos lá, turminha, aplicar um pouquinho do que nós aprendemos teoricamente de equações de primeiro grau, agora em uma série de exemplos. Então, pessoal, observe que nós temos uma equação de primeiro grau, Nós temos que o expoente da incógnita x é igual a 1, então nós estamos nas condições de uma equação de primeiro grau, Então, a primeira técnica que você tem que utilizar, pessoal, é estar agrupando os termos semelhantes, Eu vou separar x de um lado e vou separar outro número que não tem x do outro.
Então, vamos pensar o seguinte, ó, o 4x eu já vou deixar aqui no termo esquerdo, tá? Do lado esquerdo aqui, eu vou deixar o 4x. Observe que se eu passar o menos 12 para o outro membro, o que vai acontecer com o sinal dele? Que é menos 12, ele vai virar 12 positivo. Então, nós temos 4x igual a 12 positivo. Pessoal, como é positivo, a gente pode estar desconsiderando esse sinal. Eu posso escrever, né, de maneira simples, apenas 12. Tá? O que não pode esquecer é quando é negativo. É negativo, você tem que colocar. Então, nós temos que é 4x igual a 12, certo? Observe o seguinte, pessoal. Nós temos aqui que o 4 ele está multiplicando o x. Dessa forma, para isolar o x aqui, o 4 vai passar a dividir no 12. Tá? Então, eu vou ter aqui que o meu x vai ser igual a 12 dividido por 4. Tudo bem? 12 dividido por 4, nós temos aqui que o meu x vale 3. Certo? Como eu comentei com vocês, esse x aqui é a raiz dessa equação. O que é a raiz da equação? O valor de x que eu substituo na minha equação e ela vai dar igual a zero. Pessoal, vamos para o exemplo 2 aqui. Nós temos essa equação, 2x menos 8 igual a 9. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou deixar esse 2x aqui no lado esquerdo. Tá? Então, vai ficar 2x igual a 9. Né? Observe que esse menos 8, se ele for para o outro membro, ele vai positivo. Então, vai ficar 9 mais 8. Então, pessoal, vamos pensar um pouco mais na parte teórica do negócio. Olha só. Esse passar para lá, pessoal, ele é muito importante, né? Porque você vai estar arrumando uma forma mais fácil de estar pensando na resolução. Tá? Teoricamente, pessoal, esse passar para lá, no caso, o menos 8 vai para o outro membro, é porque eu estou somando 8 unidades do primeiro membro e 8 unidades do segundo. Tá? Observem o seguinte, ó, nós temos que no segundo membro ficou 9 mais 8. De fato, né, eu somei 9 com 8 e aqui ficou só 2x. Olha só, eu peguei 2x menos 8 mais 8, zerou. Por isso que aqui ficou 0. Tá? Então, resolvendo aqui, nós temos 2x, 9 mais 8, 17. Observem aqui que o 2 está multiplicando, então ele vai passar dividindo 17. Então, vai ficar 17 dividido por 2. Professor, tem como melhorar um pouquinho isso aqui? Gente, quanto que é 17 dividido por 2? De cabeça, 8,5. Exemplo 3. Observem aqui, ó. Qual é o número dividido por 5 é igual a 6? Pessoal, na hora que você tiver um exercício desse tipo aqui, está perguntando, ó, qual é o número, tá? Supõe um x aqui, ó. Aí você pensa comigo assim, ó, x dividido por 5 é igual a 6. Aí só você armar aqui a sua equação, ó, x dividido por 5 igual a 6. Agora ficou fácil, professor. Olha só. Usando o teorema fundamental da proporcionalidade, ou regra do x, né? Que vocês gostam de falar. Então, x vezes 1, x. 5 vezes 6, né? X é igual a 30. Tudo bem? Aí você vai pensar o seguinte. Vamos relembrar aqui o exercício e aplicar essa resposta. Ó. Qual é o número dividido por 5 é igual a 6? Aí esse número que eu encontrei foi o 30. Então, eu vou substituir aqui. Ó. 30 dividido por 5 é igual a 6? Correto. Então, o seu exercício está correto. Exemplo 4, pessoal. Mesma forma. Ó. Qual é o número que somado com 6 é igual a menos 13? Vai pensar daquele jeito. Ó. Se ele falou assim, qual é o número? Eu já vou colocar o x aqui de cara. Ó. Aí a gente vai pensar um raciocínio. Ó. X somado com 6 igual a menos 13. Então, olha só. Eu vou ter aqui a expressão x mais 6 igual
a menos 13. Tá? Observem que essa sentença, pessoal, essa equação, ela representa o teu problema, né? Ó, qual é o número somado com 6 é igual a menos 13? Ó, eu fiz a suposição que esse número é o x, somei com 6, igualei a menos 13. Tá? Agora é só resolver. Logo, meu x vai ser igual a menos 13. Observe que o 6 positivo vai para o outro membro negativo. Então, eu vou ter que o meu x aqui vai ser igual a menos 13 com menos 6. Pensa comigo, ó, eu estou devendo R$13 e continuei devendo menos 6, menos 13 com menos 6, menos 19. Tá? Vamos agora, pessoal, pensar aqui em verificar a tua resposta. Observe o seguinte, ó, qual é o número somado com 6 é igual a menos 13? Aí você vai pensar o seguinte, ó, a tua expressão não era x mais 6 igual a menos 13? Certo? Verificar que a sua resposta está correta, pessoal, você vai ter que encontrar menos 13 de um lado e menos 13 de outro. Tá? E você vai estar verificando aí que a sua resposta está ok. Então, olha só, o x que você encontrou foi menos 19. Então, você vem cá e coloca menos 19. Menos 19 mais 6, será que é igual a menos 13? Olha só, eu devo 19 e paguei 6, então eu fiquei devendo 13. Logo, menos 13 igual a menos 13, sua resposta está correta.